meus amigos, estamos aqui de retorno com grande satisfação no canal Lições de Amor para o estudo da obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos analisando o capítulo 3 da segunda parte do livro Lutas e Humilhações, e este é o quarto vídeo que a gente está gravando sobre esse capítulo. Como dissemos, o nosso intuito é dividir os capítulos para poder explorar o máximo que puder em vídeos que não se alonguem muito. As mensagens que Emmanuel nos traz, mas sabemos que as nossas impressões ainda são muito superficiais, né, e imperfeitas. Paulo e Estevão é uma obra quase inesgotável, né, de sabedoria. E nessa parte, nós estamos no momento em que Saulo chega à Casa do Caminho, na companhia de Barnabé. Devemos nos lembrar que Saulo bateu à porta da Casa do Caminho e Simão Pedro, por prudência, preferiu não deixar que ele entrasse, mas não deixou de ampará-lo. Enviou Barnabé à estalagem onde ele ficou, com o objetivo de que Barnabé testemunhasse pelos próprios olhos se realmente Saulo estava refeito, né? Estava visivelmente transformado ou não. E assim Barnabé, com inexcedível bondade, percebe que além de transformado, ele também parecia doente, carecente de cuidados, e o convida para ir à Casa do Caminho. Simão Pedro recebe de braços abertos e ele muito feliz. E aqui a gente vai falar um pouco sobre como foram esses momentos iniciais, depois que Saulo é acolhido na Casa do Caminho. Bom, conforme era requisitado, o moço tarcense falava sobre a sua estada em Damasco, sobre as peripécias que tinha passado, os pormenores do acontecimento, né, da aparição do Cristo para ele. E todo aquele discurso e aquelas lembranças faziam com que nos apóstolos se reforçasse a lição do perdão e da misericórdia. Eu achei essa parte interessante porque ainda hoje a gente tem dificuldade para exercitar o perdão e a misericórdia. Às vezes, quando a gente vê um irmão em erro, ao invés do impulso de estender a mão para socorrer, a gente aponta o dedo para inquirir, né? Para tentar julgar, tentar dizer que a gente é melhor do que a outra pessoa, que a gente jamais faria aquilo, jamais erraria naquele ponto. Isso não é conivência com o mal. Mas a gente não pode esquecer que a lição do perdão, né, a piedade, é uma das expressões mais bonitas e mais difíceis do amor. O amor que o Cristo nos ensinou. E aqui os apóstolos dão uma lição, né, sobre este assunto. E aí, em um determinado momento da conversa, Saulo puxa, né, os escritos de Levi que foram dados a Gamaliel e diz: aqui está uma lembrança muito cariciosa, né, de Gamaliel, que foram os escritos de Levi, ele me deu. E a partir daquele momento ele percebe que os olhos de Simão Pedro se fixavam nele com mais confiança, né? Todas aquelas eram provas que realmente ele estava buscando a sua redenção. E aí eles começam a falar sobre as necessidades mais básicas, sobre a necessidade de dinheiro, de cuidado, de comida, de abrigo. E Saulo humildemente diz que sim, né, que ele precisa de tudo. E Pedro então esclarece: olha, essa casa também é tua. Usa de nossas possibilidades como te aprouver. E aí ele ficou profundamente sensibilizado, porque de certa forma o orgulho ainda assomava nele, né? Era um padrão difícil de vencer, mas pedia a Jesus que pudesse aproveitar todas essas maravilhosas oportunidades. E aí ele faz um pedido inusitado: eu gostaria de ficar no mesmo leito de Estevão. E Emmanuel vai dizer: e Pedro fez mais. Compreendendo a profunda significação daquele desejo, trouxe ao convertido de Damasco os singelos pergaminhos que o mártir utilizava diariamente no estudo e meditação da lei, dos profetas e do evangelho. E aí ele lia o nome de Abigail nos escritos, as lembranças de Corinto, a forma como ela costumava falar, né? E tudo aquilo fazia-o lembrar dessas inesquecíveis memórias. Mas ele não falou a ninguém sobre isso. Não revelaria a ninguém suas íntimas dores. Mas tinha algo que o incomodava. Saulo percebia que Tiago, filho de Alfeu,
ainda não se dignava a dirigir uma palavra que fosse. Andava como se fosse uma sombra deslizante, olhando, meio desconfiado. E para ele doía aquele desinteresse, né? Porque ele sabia que ali era um protótipo da desconfiança que o iria acompanhar por parte dos fariseus. Ali ele considerou a necessidade de humilhar-se perante todos. E aí, quando ele começou a melhorar, confabulando com Pedro, disse: Pedro, a minha vontade é prelecionar sobre o Evangelho do Cristo. E aí Pedro dá um conselho que diz assim: olha, para falar com sinceridade, há que considerar o teu novo estado de alma como uma planta preciosa que começa a germinar. É necessário dar liberdade ao germe divino da fé. Eu recomendo que você não permaneça aqui e não fale agora aqui do Cristo, porque os sacerdotes mais intransigentes irão tentar abafar e entrar em guerra contra o seu coração. Não deves ignorar que a perseguição aos simpatizantes do caminho deixou traços profundos na alma popular. E aí, ouvindo tudo aquilo, Saulo dá razão e diz: voltaria a Tarso. É possível que o meu velho pai me compreenda e me ajude nos meus passos. E assim ele faz. É interessante porque a vida de Saulo depois da conversão não foi nada fácil. Mas ele soube arrostar todas as consequências e ter a força para seguir em frente. É isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.